O amor de Deus. Ao lado dos atributos que pertencem a Deus, como um espírito inteligente, o seu conhecimento e vontade podem ser consideradas aquelas que podem ser chamadas de afeições, pois, embora propriamente falando, não há nenhum em Deus, sendo ele em um ato mais puro e simples, livre de toda a confusão e desordem. No entanto, há algumas coisas que são ditas e feitas por ele, que são semelhantes aos afetos em seres inteligentes, e estes são atribuídos a ele, como amor, compaixão, ódio, raiva e etc., dos quais deve ser removido tudo o que é carnal, sensual ou tem algum grau de imperfeição em si. E entre estes o amor está em primeiro lugar. E este está tão ligado à natureza de Deus que é dito: Deus é amor. 1 João 4, versículo 8 e 16. Assim, a Shekinah, ou a divina majestade e glória, é chamada pelos judeus amor, e os pagãos dão o mesmo nome a Deus. Platão expressamente o chama de amor, e Hesíodo fala de amor como o mais justo e mais belo entre os deuses imortais. Ao tratar esse atributo divino, eu devo 1. Considerar os objetos dele. Primeiro, o principal objeto do amor de Deus é ele próprio. O amor próprio está em todos os seres inteligentes. Nem é desaconselhável quando não é levado a um excesso criminal e em detrimento dos outros. Ninguém é obrigado a amar os outros mais do que a si mesmo, mas como a si mesmos. Mateus 22, versículo 39. Deus, em primeiro lugar e principalmente, ama a si mesmo, e portanto ele tem feito a si mesmo, isto é, a sua glória, o fim último de tudo que ele faz na natureza, providência e na graça. Provérbios 16, versículo 4. Romanos 11, versículo 36. Apocalipse 4, versículo 11. Efésios 1, versículo 6. E sua felicidade está em contemplar a si mesmo, sua natureza e perfeições, e neste amor a complacência e deleite que ele tem em si mesmo. Ele não precisa nem pode haver qualquer coisa fora de si mesmo que possa adicionar algo à sua felicidade essencial. As três pessoas divinas na divindade mutuamente se amam. O Pai ama o Filho e o Espírito. O Filho ama o Pai e o Espírito. E o Espírito ama o Pai e o Filho. Que o Pai ama o Filho é dito mais de uma vez. João 3, versículo 35, capítulo 5, versículo 20. E o Filho é chamado às vezes de o Filho bem-amado e querido de Deus. Mateus 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. Colossenses 1, versículo 13. Que ele era desde toda a eternidade como um com ele, e foi amado por ele antes da fundação do mundo, e que, com um amor de complacência e deleite, como lhe é devido, uma vez que ele é o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus 1, versículo 3. E é da mesma natureza e possuidor de todas as mesmas perfeições com ele. Provérbios 8, 30 e 31. João, capítulo 17, versículo 24. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Sim, amava-o como seu servo, como o mediador em seu estado de humilhação e obediência, e sob todos os seus sofrimentos, e por causa deles, e mesmo quando ele entregou-se à sua ira como garantia do pecador, ele era o objeto de seu amor, como seu filho. Isaías 42, versículo 1, Mateus 3, versículo 17, João 10, versículo 17. E agora ele está à sua mão direita, na natureza humana. Ele olha para ele com prazer e está bem satisfeito com o seu sacrifício, satisfação e justiça.
O Pai ama o Espírito, sendo a própria respiração dele, de onde ele deriva o seu nome, procedendo dele e possuindo a mesma natureza e essência com ele. Jó 33, versículo 4, Salmos 33, versículo 6, João 15, versículo 26, 1 João 5, versículo 7. O Filho ama o Pai, de quem ele é gerado, de quem ele foi trazido, em cujo seio ele estava desde toda a eternidade, como o seu próprio e único Filho, e como homem. A lei de Deus estava em seu coração. A suma disto é que amava ao Senhor Deus de todo o coração e alma, e como mediador ele mostrou o seu amor por ele pela obediência ao seu mandamento, mesmo ao sofrer a morte pelo seu povo. Salmo 40, versículo 8, João 14, versículo 31, capítulo 10, versículo 18, Filipenses 2, versículo 8. O Filho também ama o Espírito, uma vez que ele procede dele e do Pai, e é chamado Espírito do Filho. Gálatas 4, versículo 6. E Cristo muitas vezes fala dele com prazer e deleite. Isaías 48, versículo 16, capítulo 61, versículo 1. João 14, versículos 16, 17, 26. Capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e 13. E o Espírito ama o Pai e o Filho, e derrama o amor de ambos nos corações de seu povo. Ele esquadrinha as coisas profundas de Deus e revela a eles, e toma das coisas de Cristo e mostra-lhes. E por isso é tanto o consolador deles e glorificador dele. 1 Coríntios 2, versículos 10 e 12, João 16, versículo 14. 1b. Tudo o que Deus tem feito é o objeto de seu amor. Todas as obras da criação, quando ele as havia criado, olhou para elas e viu que elas eram boas. Muito bom. Gênesis 1, versículo 31. Ele estava bem satisfeito e encantado com elas. Sim, dele é dito, alegrar-se em suas obras. Salmo 104, versículo 31. Ele sustenta todas as criaturas em seu ser e é o preservador de tudo, dos homens e dos animais, e é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 36, versículo 6, 145, versículo 9. E particularmente a criaturas racionais são os objetos de seu cuidado, amor e prazer. Ele ama os santos anjos e mostrou seu amor por eles em escolhê-los para a felicidade. Portanto, eles são chamados de anjos eleitos. 1 Timóteo 5, versículo 21. Fazendo Cristo a cabeça deles, por quem eles são confirmados no estado em que foram criados. Colossenses 2, versículo 10. E por admiti-los em sua presença, o que lhes permite permanecer diante dele e diante de sua face. Mateus 18, versículo 10. Sim, até os demônios, pois eles são as criaturas de Deus, não são odiados por ele, mas eles são espíritos apóstatas dele. E assim ele tem um amor geral a todos os homens, pois eles são as suas criaturas, a sua descendência e a obra de suas mãos. Ele os auxilia, preserva-os e dá as graças de sua providência comum sobre eles. Atos 17, versículo 28, capítulo 14, versículo 17, Mateus 5, versículo 45. Mas ele tem um amor especial pelos homens eleitos em Cristo, que é chamado de seu grande amor. Efésios 2, versículo 4, que ele escolheu e abençoou com todas as bênçãos espirituais nele. Efésios 1, versículos 3 e 4. E este, o amor, é distinguidor e diferenciador. Malaquias 1, versículos 1 e 2.
Romanos 9, versículos 11 e 12. Eu passarei adiante. 2. Darei alguns exemplos do amor de Deus, particularmente pelos homens escolhidos em Cristo e que partilham o amor do Pai, do Filho e do Espírito. O amor do Pai aparece no pensamento deles, pensamentos de paz, em pensando e formando o esquema de sua paz e reconciliação em Cristo, desde a eternidade. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Em escolhê-los nele desde o início, mesmo desde a eternidade, para a salvação, por ele, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Em colocar suas pessoas nas mãos de Cristo e garantir e preservá-los nele, Deuteronômio 33, versículo 3, Judas 1, versículo 1. Em colocar todas as bênçãos nele para eles e abençoando-os com elas tão precocemente, Efésios 1, versículos 3 e 4. Na nomeação de Cristo para ser o Salvador deles, provendo, prometendo e enviando-o ao mundo para operar a sua salvação. João 3, versículo 16. 1 João 4, versículos 9 e 10. Tito 3, versículos 4 e 5. No perdão de seus pecados através do sangue de Cristo. Isaías 38, versículo 17. Efésios 1, versículo 7. Na sua adoção. 1 João 3, versículo 1. Em sua regeneração e conversão. Jeremias 31, versículo 3. Efésios 2, versículos 4 e 5. E no dom da vida eterna para eles. Romanos 6, versículo 23. O amor do Filho de Deus aparece ao desposar as pessoas dos eleitos, esses filhos dos homens, em que seus deleites estavam antes que o mundo existisse. Provérbios 8, versículo 31. Oséias 2, versículo 19. Em tornar-se a sua garantia para o bem, assumindo a sua causa, se engajando em fazer a vontade de Deus com a alegria que ele fez, que era realizar a sua salvação. Salmo 40, versículos 6 a 8. Hebreus 7, versículo 22. Em assumir sua natureza na plenitude dos tempos, para redimi-los, operar uma justiça e fazer sua reconciliação. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Romanos 8, versículos 3 e 4, Hebreus 2, versículo 14 e 17, dando a si mesmo em sacrifício por eles, entregando a sua vida por causa deles e derramando seu sangue para a purificação de suas almas e a remissão de seus pecados. Efésios 5, 2 e 25, Tito 2, versículo 14. 1 João 3, versículo 16, Apocalipse 1, versículo 5. O amor do Espírito, do qual se faz menção em Romanos 15, versículo 30, aparece em sua vinda para os corações dos eleitos de Deus, para convencê-los do pecado e da justiça, e para confortá-los, mostrando a graça da aliança e nas bênçãos dadas a eles, revelando e aplicando as promessas desta, derramar o amor de Deus e de Cristo em seus corações, através da implantação de toda a graça neles e atraindo-os para fora para o exercício, testemunhando aos seus espíritos a sua adoção, ajudando-os em todos os deveres, especialmente na oração, intercedendo por eles, de acordo com a vontade de Deus e em seu consolo, penhor e selo deles, para o dia da redenção. João 16, versículos 7 e 8, capítulo 8, versículo 15. Romanos 16, versículos 26 e 27, Efésios 1, versículo 13 e 14. 3. É apropriado, a seguir, considerar as propriedades do amor de Deus para com os homens escolhidos, o que levará mais sobre a natureza do mesmo.
Não há nenhuma causa para isso fora de Deus. Não há nenhum motivo ou incentivo neles, nem beleza neles para excitá-lo. Todos os homens, por natureza, são corruptos e abomináveis, mais para serem odiados do que amados, e aqueles que são amados não são melhores do que outros, estando todos debaixo do pecado, e são, por natureza, filhos da ira, como os outros, como merecedores disso, como os que não são amados. Romanos 3, versículo 9, Efésios 2, versículo 3. Tal amabilidade ou a beleza que está nos santos é devida à justiça de Cristo. Imputada a eles, esta é a beleza que é colocada sobre eles, na qual são feitos perfeitamente formosos, e com a graça santificadora do Espírito, pela qual eles são todos gloriosos interiormente e aparecem nas belezas da santidade. Portanto, tudo isso é fruto do amor de Deus e não a causa disso. Nem pode haver qualquer amor deles para com Deus que seja causado por eles mesmos, pois não havia amor neles quando Cristo morreu por eles, nem até que fossem regenerados pelo Espírito de Deus. E quando eles o amam, é porque ele os amou primeiro. 1 João 4, versículo 10 e 19. E apesar de Cristo ter dito amar os que o amam, e que do Pai é dito amá-los também, no entanto, isto não deve ser entendido do primeiro amor de Deus e de Cristo por eles, nem da primeira apresentação do mesmo, porém de mais e maiores manifestações deste por eles, e é descrito das pessoas que são certa e evidentemente os objetos de seu amor, mas não como sendo a causa do mesmo. Provérbios 8, versículo 17, João 14, versículos 21, 23, capítulo 16, versículo 27. Nem são as boas obras causa deste amor, pois isso, pelo menos em uma instância disto, foi antes do bem ou mal ser feito. Romanos 9, versículos 11 e 12. E em outros casos, irrompeu em direção a eles, e veio sobre eles enquanto eles ainda estavam em seus pecados, e antes que eles fossem capazes de realizar boas obras. Romanos 5, versículo 8, Tito 3, versículos 3 e 4, Efésios 2, versículos 2 e 4. E como pode isto ser pensado, que das melhores obras dos homens, que são tão impuras e imperfeitas, chegando a ser consideradas como trapo da imundícia, que estas devem ser a causa do amor de Deus aos homens? Não, até mesmo a própria fé não é. Isto é dom de Deus, e flui do amor eletivo, e é um fruto e evidência dele. Efésios 2, versículo 8, Atos 13, versículo 48, Tito 1, versículo 1. Deus ama os homens, e não porque eles têm fé, mas eles têm fé dada a eles, porque Deus os ama. É verdade, de fato, que sem fé é impossível agradar a Deus, isto é, fazer as coisas que são agradáveis à sua vista, mas então as pessoas dos eleitos de Deus podem ser e são agradáveis a Deus em Cristo, antes da fé e sem ela. Em suma, o amor de Deus flui puramente de sua boa vontade e prazer, que terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Êxodo 33, versículo 19. Isto é, aquele rio puro que sai do trono de Deus e do Cordeiro, como um emblema da soberania. Apocalipse 22, versículo 1. Como Deus amou o povo de Israel, porque ele os amava, ou os amaria, e por nenhuma outra razão. Deuteronômio 7, versículos 7 e 8. Da mesma maneira, ele ama seu místico e espiritual Israel. O amor de Deus é eterno, ele não começa no tempo, é sem começo, é desde a eternidade. Isso é evidente a partir do amor de Deus a Cristo,
que era antes da fundação do mundo, e com o mesmo amor que ele o amava, ele amava o seu povo também, e bem antes. João 17, versículos 23 e 24. E de vários atos de amor a eles na eternidade, como a eleição deles em Cristo, o que supõe seu amor a eles. Efésios 1, versículo 4. O pacto da graça feito com eles, na qual as concessões da graça e promessas de glória foram feitas antes dos tempos dos séculos, e Cristo foi estabelecido como mediador da mesma desde a eternidade. Todas essas são fortes provas de amor a eles. 2 Timóteo 1, versículo 9, Tito 1, versículo 2, Provérbios 8, versículos 22 e 23. O amor de Deus é imutável, inalterável e invariável. É como Ele, o mesmo hoje, ontem e para sempre. E de fato, Deus é amor, e esta é a sua natureza. É o próprio, e portanto deve ser, sem qualquer variação ou sombra de mudança. Ele não admite distinções pela qual isso parece alterar e variar. Alguns falam de um amor de benevolência, porque Deus quer ou deseja bem aos homens, e em seguida vem em um amor de beneficência, e ele faz o bem a eles e opera o bem neles. E em seguida um amor de complacência e deleite ocorre, e não mais, mas isso é fazer de Deus mutável, como nós somos. O amor de Deus não admite graus, ele não aumenta nem diminui, é o mesmo desde o instante na eternidade que era, sem qualquer alteração. É desnecessário perguntar se é o mesmo antes como após a conversão, uma vez que eram tão grandes, senão maiores dons de amor, agraciados para com o objeto amado, antes da conversão como depois, como o dom do próprio Deus, na aliança eterna, o dom do seu Filho para morrer por eles, quando em seus pecados, e o dom do Espírito Santo a eles, a fim de regenerar, vivificar e convertê-los. O próprio céu, a vida eterna, não é um dom maior do que estes, e ainda assim eles foram todos dados antes da conversão. Nunca houve paradas, abandonos ou impedimentos a esse amor, nem a queda de Adão, nem os tristes efeitos disso, nem os pecados atuais e transgressões do povo de Deus, em um estado natural, em todas as suas rebeldias, depois de chamados pela graça, pois ainda os ama voluntariamente. Oséias 14, versículo 4. Pois Deus previu que eles cairiam em Adão, com os outros que eles seriam transgressores desde o ventre, e fariam o mal que podiam. No entanto, isto não o impediu de ocupar seus pensamentos de amor para com eles, a sua escolha deles e aliança com eles. A conversão é uma mudança neles, os traz do poder de Satanás a Deus, das trevas à luz, da escuridão para a liberdade, da comunhão com homens maus para a comunhão com Deus, mas não faz mudança no amor de Deus. Deus muda suas dispensas e relacionamentos com eles, mas nunca muda o seu amor. Às vezes ele repreende e os castiga, mas ainda assim ele os ama. Ele às vezes esconde o rosto deles, mas seu amor continua o mesmo. Salmo 89, versículos 29 a 33. Isaías 54, versículos 7 a 10. As manifestações de seu amor são várias, para alguns são maiores, para outros menores, e assim para as mesmas pessoas em momentos diferentes, mas o amor em seu próprio coração é invariável e imutável. O amor de Deus dura para sempre. É um amor eterno nesse sentido. Jeremias 31, versículo 3. É o elo de uma união entre Deus e Cristo e os eleitos, e isso nunca pode ser dissolvido. Nada pode separá-lo nem separar dele.
Romanos 8, 35, 38 e 39. A união é o vínculo disto, é próximo a isto e semelhante a isto, que há entre as três pessoas divinas. João 17, versículo 21 e 23. A união entre a alma e o corpo pode ser e é dissolvida no momento da morte, mas nem a morte nem a vida podem separar aqueles. Esta bondade de Deus nunca se afasta. A saúde e riqueza e os amigos e a própria vida podem afastar-se. Este nunca. Isaías 54, versículo 10. Tudo que Deus tira, assim como todas as coisas que podem ser ditas, levadas por Ele, Ele nunca retirará isso. Salmo 89, versículo 33. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele os amou até o fim de suas vidas, até o fim dos tempos e por toda a eternidade. João 13, versículo 1. Amém. Graça e paz, irmãos.